Ontem nós conversamos bastante sobre a missão de Deus a partir da criação e a partir da queda. Ontem nós falamos que há um projeto de Deus na história. Que quando nós olhamos para a realidade, quando nós olhamos para a nossa vida, nós precisamos perceber que há um projeto de Deus anterior a nós. Há um projeto de Deus ao longo de toda a história. E quando Deus nos cria, e quando nós agora nascemos dentro dessa missão de Deus, nós precisamos entender que já há um projeto anterior a nós, e que nós somos inseridos e chamados para sermos participantes desse projeto. Acontece um problema, é que após a queda, esse projeto ele foi deteriorado. Esse projeto ele foi deturpado por causa da queda. Isso causou um efeito em nós, um efeito da queda na nossa essência. Nós deixamos de ser doxológicos ou de vivermos para a glória de Deus e passamos a viver de forma apenas egoísta. Nós deixamos de encarar o trabalho como sacerdócio e como vocação e passamos a encarar o trabalho como algo penoso e apenas instrumental. A gente deixou de encarar o relacionamento com relação ao outro como um serviço ao outro e passamos a encarar o outro para que o outro nos sirva. E a gente deixou de encarar a natureza, a criação de Deus, como nossa tarefa, como a nossa missão de cuidar da natureza. E a gente passou a usar a natureza em benefício próprio. Então, tudo isso foi deturpando a missão de Deus ao longo da história. E agora, o que nós vamos ver hoje é a responsabilidade social e o chamado de Deus. O chamado de Deus para nós resgatarmos toda essa dinâmica de sermos seres doxológicos, seres para a glória de Deus, de que a responsabilidade social é fruto da missão de Deus na nossa vida. Nós vimos ontem também que, diante de toda a revelação bíblica, nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Nós estamos presos ao tempo e espaço e só há uma possibilidade de nós sermos libertos desse aprisionamento e nós só somos libertos pelo Deus que intervém na história, que entra na temporalidade, o Deus eterno que entra no aspecto temporal e transforma a nossa vida, fazendo com que a gente deixe de ser temporais e sejamos eternos. Posto isto, eu quero convidá-los a ler o trecho da Bíblia lá em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. É o texto que vai falar sobre o chamado de Abraão por Deus para constituir o que nós chamamos de igreja. O nosso método de estudo aqui sempre vai ser a partir do Antigo Testamento, e dialogando com o Novo Testamento e vendo como o Antigo e o Novo Testamento elas não se colidem ou pior ainda, ou estão separadas, mas elas convergem. A Escritura toda ela é cristocentrada e a gente vai ver isso bastante nessa semana. Gênesis 12, 1 a 3 vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Gênesis 12... ele é uma resposta a Gênesis 11. Em Gênesis 11, a sociedade está se deteriorando por causa da queda, e a sociedade ela tem uma ideia, um projeto de sobrevivência. E dentro desse projeto de sobrevivência, em Gênesis 11, eles vão desejar duas coisas. A primeira é formar uma cidade, uma nação. A segunda é ter um nome famoso.
Isso você pode conferir aí em Gênesis 11, na construção da Torre de Babel, no verso de número 4. Vai dizer assim: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Então o desejo do ser humano é exatamente de ter segurança na coletividade. Um dos aspectos que nós temos sempre esse desejo de constituir família, de participar de um grupo religioso, de participar de ONG, de participar de movimentos, é porque nós sentimos segurança na coletividade. É por isso que muita gente é mais corajoso em grupo do que sozinho. Então, aí acontecia a mesma coisa aqui em Gênesis 11. Eles tinham desejo de formar uma coletividade, e nessa coletividade, por meio dessa coletividade, eles fazerem com que o nome deles chegassem a todos os lugares, evidenciando que, dentre todas as coletividades, eles eram a melhor. Eles eram a coletividade mais importante. E aí Deus, a história nos conta que Deus desce, e a gente vai ver um pouco hoje sobre o conceito de trono vazio, os momentos onde Deus deixa o trono vazio e desce à terra. E a Bíblia vai dizer que Deus desce e vê tudo aquilo que estava sendo construído em Babel, olha e fala assim: olha, não é isso que nós queremos, então vamos dispersar o povo. Após a dispersão, Deus chama um homem, Abraão, aqui em Gênesis 12. E Deus chama Abraão para dar a ele o quê? Duas coisas. Uma cidade onde seria constituída a nação, e fazer desse homem o nome dele sendo famoso. Olha só o verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. As mesmas coisas que o povo de Babel queria e que Deus não aprovou, são as mesmas coisas que Deus dá agora para Abraão. A questão é, por que em Babel Deus não deu? E por que agora Deus chama um homem e dá a ele? Se são os mesmos elementos: segurança na coletividade e nome famoso. Por que agora Deus dá isso a Abraão e não deu isso a Babel? Por uma razão muito simples. Porque Deus não está interessado no que a gente faz. Deus está interessado por que nós fazemos o que fazemos. As motivações que nos impulsionam a fazer as coisas. Quais são as razões, as motivações anteriores à nossa ação? Então, o que Deus olha em Babel é que a motivação daquele povo é autocentrada. É para a glória e para a fama de si mesmos. Agora, em Abraão, quem está tomando a iniciativa, quem está conduzindo as coisas é o Senhor. A iniciativa é de Deus. E dando a iniciativa para a glória dele. Por quê? Porque a partir da queda, Deus tem um projeto missionário no mundo, ou um projeto missional no mundo. Quando Deus tira o Abraão de Ur dos Caldeus, ele leva para uma terra chamada Canaã, não é isso? Então tem um mapa aqui que vai mostrar isso. Lá embaixo ali é Ur dos Caldeus, aqui é Ur dos Caldeus. Deus tira Abraão daqui, ele faz esse caminho, vai até o Egito, volta, e aqui é Canaã. E é interessante nós entendermos por que Deus escolhe essa terra
para que a partir dali, Abraão constituísse uma cidade, que depois vai ser chamada de Jerusalém, e uma nação nessa terra de Canaã. Por uma razão simples, porque Deus tem um projeto missionário para o mundo inteiro. Se você observar aqui, Canaã, essa região é o centro de todo o mundo da época. Aqui é o Egito, e todo esse continente aqui é o continente africano. Aqui é todo o Oriente Médio. Subindo para cá é a Ásia, e para cá é a Europa. Então, quando Deus constitui Canaã nessa região, era para que a partir do que Deus fizesse por meio de Abraão, Isaque e Jacó, a partir do que Deus fizesse na nação de Israel, a glória de Deus, a justiça de Deus, o projeto de Deus de transformação da vida das pessoas e da realidade da cidade, de cada cidade, fosse sendo levada para todos os lugares da terra, para todos os lugares do mundo. Em todos os lugares, as pessoas pudessem saber que há um Deus na história, que tem um projeto de justiça na história. Então, o projeto de Deus, quando chama Abraão em Gênesis 12, não é um projeto simplesmente para a vida de Abraão. É um projeto na história. É um projeto onde Deus está interessado em promover uma sociedade a partir de uma nova humanidade, de um novo grupo de pessoas, que não tem o foco em si mesmos, mas tem o foco em Deus. É por isso que Abraão é chamado para ser uma bênção. Abraão é chamado para manifestar a bênção de Deus. Abraão nunca foi chamado para ter bênção. Abraão foi chamado para ser bênção. Para onde Deus o levar, ele manifestar a bênção de Deus. Daquilo que Deus tem feito na sua vida. Daquilo que Deus tem promovido nele. É por isso que o conceito que nós queremos, primeiramente, conversar com os irmãos, é sobre esse conceito do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse termo que vai percorrer todo o Antigo Testamento. Toda criança judia, toda criança que era criada a partir da Escritura Sagrada, e o Antigo Testamento, e principalmente a lei, era incutida na mente da criança desde a mais tenra idade. O termo que sempre vai se repetir na mente de toda criança que era educada a partir da Bíblia era sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É interessante esse aspecto formativo na mente das crianças, porque a pergunta é: o que vinha à mente de uma criança formada a partir da lei, o termo Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Muitas vezes nós podemos pensar que o conceito que vem à mente é como o relato dos heróis da fé. A gente fala assim, olha, o Deus de Abraão, esse grande homem de Deus, o Deus de Isaque, esse grande homem de Deus, o Deus de Jacó, esse grande homem de Deus, também é o nosso Deus. Como os referenciais de justiça, de piedade e de fé. Mas quando a gente começa a olhar a vida de Abraão, e de Isaque e de Jacó, a gente começa a perceber que eles não eram esse referencial de justiça, de piedade e de fé que às vezes nós tentamos falar que eles tinham. Porque Abraão, ele é conhecido como pai da fé.
Mas em toda a trajetória de Abraão, ele sempre manifestou falta de fé. Ele sempre manifestou uma falta de confiança em Deus. É por isso que depois da chamada dele aqui em Gênesis 12, logo na sequência, ele continua a sua caminhada e ele vai chegar, por exemplo, no Egito. E quando ele chega no Egito, ele fala para sua esposa chamá-lo do quê? De irmão. Porque ele tinha medo. Quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, do meio dos seus parentes, era para Abraão sair sozinho. Ele leva quem? O seu sobrinho, o Ló. E o Abraão, a vida inteira dele depois, ele vai ter que ir socorrendo Ló, ele vai brigar com Ló, ele vai ter diversas divergências e contratempos com Ló. E aí a gente percebe a vida de Abraão dessa maneira, que ele fala para que a sua esposa dissesse que ela era sua irmã, não só no Egito, mas diante do rei de Gerara, o Abimeleque. Ele vai falar a mesma coisa. Então, Abraão, na caminhada, no início da sua vida, ele não foi esse modelo de fé. Não foi esse pai da fé. Mas ele foi um homem cheio de medos, cheio de inconstância, como todos nós somos. É por isso que a primeira questão é que a totalidade da missão de Deus é a totalidade da vida. Farei de você um grande povo e o abençoarei. O projeto de Deus em nós transborda a nós. O projeto que Deus tem em mim e Deus tem em você vai muito além dos projetos que nós temos para nós mesmos. Nós cremos num Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós cremos num Deus que, apesar de Deus nos dar inteligência, criatividade, competência para desenvolver projetos e planos, os projetos de Deus excedem muito mais os nossos projetos. E no final das contas, a resposta certa vai ser sempre a resposta de Deus. Então, quando uma criança ouve o conceito do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, essa criança tem a clara noção de que, embora Abraão, Isaac e Jacó tenham feito muitos planos, Deus é quem direcionou cada um deles. Afinal de contas, isso fica claro quando Abraão, Isaac e Jacó casam. E a promessa para eles era que eles teriam muitos filhos. Não é? E Abraão casa com Sara. E Sara tem um problema. Ela é estéril. E na antiguidade, nessa época, uma época extremamente machista, por causa da queda, o que acontece? A mulher, a maior função da mulher nessa época era ter filhos. Não era? E uma mulher que não tivesse filhos era considerada amaldiçoada por Deus. Para Abraão, Deus dá a Sara. E ela era estéril. Por uma intervenção divina, no final da vida, Sara tem filhos. E ela vai ter principalmente 2 filhos. O primeiro é Ismael e o segundo, Isaque. O normal era que a bênção do pai recairia sobre o filho primogênito, não era isso? Mas
a bênção de Deus recai, ao invés de ser para Ismael, que era o primogênito, recai sobre Isaac. Isaac casa. Isaac casa com Rebeca, não é? Rebeca tinha um problema. Qual era o problema de Rebeca? Era estéril. E o Isaac, na trajetória da sua vida, ele vai ter alguns problemas também. Principalmente quando ele se encontra com o rei Abimeleque lá de Gerar. Quando ele se encontra com o rei Abimeleque lá de Gerar, e Rebeca era muito bonita, o que Isaac induz Rebeca a falar? Que Rebeca era sua irmã. Fala a mesma coisa que o pai disse, para o mesmo rei. Né? Então, aí Isaac vai ter 2 filhos. E Isaac vai ter 2 filhos pela intervenção divina. O primeiro, o primogênito, era Esaú. E o segundo era Jacó. E na bênção de Deus, Deus abençoa Jacó, que não era o primogênito. E aí Jacó vai casar. E ele casa com Raquel. Ele casa com Lia e depois casa com Raquel, né? E Raquel tinha um problema. Qual era o problema de Raquel? Ela era estéril. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Se a promessa de Deus era para que, através de Abraão, Isaac e Jacó, viesse uma população tão grande quanto as estrelas do céu e a areia do mar, por que Deus deu para Abraão, Isaac e Jacó 3 mulheres estéreis? Porque quando uma criança ouvisse sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, compreendesse que a totalidade da missão de Deus é a totalidade da vida. Que o projeto de Deus transborda, vai muito além da nossa incapacidade, das nossas incompetências, das nossas fragilidades, das nossas barreiras. O projeto de Deus não está limitado à nossa limitação. O projeto de Deus é de Deus. O projeto de Deus não está limitado no fato das mulheres serem estéreis, porque é o projeto de Deus. O projeto de Deus não está limitado ao fato dos filhos que foram abençoados não serem os filhos primogênitos, porque o projeto é de Deus. O projeto de Deus não está limitado ao fato de Abraão, Isaac e Jacó muitas vezes terem errado na vida, porque o projeto é de Deus. E graças a Deus por isso. É por isso que quando a gente compreende que a totalidade da missão de Deus é a totalidade da nossa vida, a gente entrega toda a vida à totalidade da missão de Deus. Deus, a minha vida é para o Senhor. Com as minhas qualidades, com as minhas competências, mas também com a minha humanidade, com a minha fragilidade. É interessante isso porque quando a gente olha na trajetória de Abraão, Isaac e Jacó, a gente para e pensa, será que Deus não poderia escolher pessoas melhores? Né? Será que Deus não poderia escolher homens mais fortes? Quando a gente começa a olhar a história do Abraão, fala assim, Deus não poderia ter escolhido um homem com mais coragem do que Abraão? Quando a gente olha para Isaac cometendo o mesmo erro. Quando a gente olha a história de Jacó, a gente fala assim, não é possível que Jacó seja um patriarca. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha a partir da nossa perfeição. Deus trabalha a partir da nossa humanidade. É por isso que no Novo Testamento, por exemplo, num outro momento onde Deus foi escolher um grupo para andar com ele, Deus escolheu alguns discípulos, todos os discípulos, para ser mais claro, que
não seria parte do grupo de discípulos de nenhum mestre. De nenhum mestre. Os discípulos de Jesus eram discípulos fora do padrão. Fora do padrão acadêmico, fora do padrão familiar, fora do padrão religioso e fora do padrão econômico. Mas Deus fez desse grupo o grupo de discípulos dele. Sabe por quê? Porque Deus não escolhe errado. Deus não faz escolhas erradas. Deus não erra nas suas escolhas. A questão é que Deus, Ele trabalha a partir das nossas imperfeições. Porque o Deus que nós cremos é um Deus de reconstrução, é um Deus de misericórdia, é um Deus que vai formando uma nova humanidade. E não afirmando a nossa própria humanidade. Deus vai trabalhando a partir do que Ele é, transformando aquilo que nós somos. Mas ainda, Deus age em você enquanto age através de você. Quando a gente começa a perceber que Deus age em nós, enquanto age através de nós, há algumas questões importantes com relação ao nosso motivo, a nossa motivação de estudar o Evangelho, de pertencer à igreja, de querer servir ao Senhor. A primeira questão é que a maioria das pessoas que entram numa igreja e que começam a abrir o coração para Deus, as pessoas estão interessadas naquilo que Deus faz por elas. Inicialmente, todo mundo está interessado naquilo que Deus pode fazer por mim, né? Por nós. Afinal de contas, o que Deus pode acrescentar na minha vida? Meu casamento está ruim, meu emprego está ruim, meu relacionamento com os meus filhos estão péssimos, eu estou com problema de saúde, não sei o que Deus pode fazer por mim? Isso é o primeiro passo de qualquer pessoa com quem você começa a conversar. Mas há um segundo passo, que você começa a perceber que quando você começa a trabalhar isso, uma pessoa sai de canto, outra sai para o outro lado, que é o que Deus faz em você. Além do que Deus faz por mim, o Deus que faz por mim começa a agir em mim. E quando Deus começa a agir em mim, então eu começo a perceber que andar com Deus é um movimento onde eu vou deixando de parecer comigo mesmo e vou me parecendo cada vez mais com o Senhor. Porque Deus age em mim e vai me transformando, vai mudando meu coração, vai dando uma nova consciência, vai me dando uma nova percepção de vida, uma nova cosmovisão em relação à realidade, e eu começo a ter uma nova atuação na vida. Deus age em mim. Isso é o que nós chamamos de santificação. Mas há o terceiro movimento, e que é o movimento mais difícil, que é quando as pessoas começam a sair mesmo, começam a se afastar. Além daquilo que Deus faz por você, além daquilo que Deus faz em você, Deus também está interessado naquilo que Deus pode fazer através de você. É o que nós chamamos de missão. Aquilo que Deus faz através de mim. Deus me ama. E Deus me salvou. Deus fez isso por mim. Além de me salvar, Deus tem sido misericordioso, porque em meio às minhas dificuldades, em meio aos meus pecados, em meio à minha humanidade, Deus não desiste de mim. E o Deus que não desiste de mim continua trabalhando na minha vida e me moldando conforme a imagem de seu Filho. Mas à medida que eu me moldo à imagem do seu Filho, eu começo a sentir algo impulsionando o meu coração. O amor de Deus vai me constrangendo a poder servir as pessoas. É o que Deus faz através de nós.
É por isso que o Deus que age em você, Deus age em você enquanto age através de você. Isso é um dado importante porque, às vezes, a gente pensa que servir a Deus na igreja é a mesma coisa que se formar na faculdade. A gente fala assim, olha, para eu servir a Deus, eu preciso passar alguns passos. Então, eu tenho que ter a escola fundamental, tenho que passar pelo colegial, ensino médio, aí eu vou escolher um ramo de atividade, eu me graduo, depois da minha graduação eu vou ver se eu tenho condições. Caso eu não tenha condições, aí eu vou fazer uma pós-graduação, um mestrado, para poder fazer alguma coisa. No reino de Deus, a partir do momento que Deus age por mim, eu já sou engajado a viver naquilo que Deus continua fazendo em mim e através de mim. Deus não esperou Abraão dar o passo de fé dele quando ofereceu o seu filho Isaque para depois chamá-lo ao serviço de Deus. Apesar de todas as dificuldades de Abraão, de Isaque e Jacó, Deus foi agindo através deles, apesar deles. É a mesma coisa que acontece na nossa vida. Se a gente for esperar estar capacitado para servir a Deus, a gente nunca vai servir a Deus. É por isso que, à medida que nós cremos em Cristo Jesus, já brilha uma luz em cada um de nós, e que nos habilita a falar daquele que tem transformado as nossas vidas, a expressar a fé naquele que tem feito infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. À medida que nós cremos, Deus já nos dá o seu Espírito, que nos capacita a servi-lo em todo momento. Por isso que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó também me faz pensar globalmente e atuar localmente. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O chamado de Deus é sempre para uma transformação universal. Mas a gente atua localmente. A gente começa a transformar o mundo, transformando primeiro a nós mesmos. Transformando a nossa família. Sendo participantes da transformação da nossa igreja. Sendo participantes da transformação da nossa cidade. E como sinal do reino de Deus, nós servimos de inspiração para a transformação do mundo inteiro. É isso que estava na mente e no coração de toda criança que ouvia sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é um Deus que trabalha no paradigma da perfeição, mas um Deus que trabalha a partir das nossas imperfeições. É por isso que uma das bênçãos de Deus é a sua misericórdia. Nós cremos num Deus de misericórdia. Nós cremos num Deus que não desiste de nós. Que apesar de todos os nossos erros, todas as nossas fragilidades, Deus continua nos amando. Deus continua manifestando a sua graça e continua nos dando uma outra oportunidade. É por isso que crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó é crer sempre no recomeço. É crer que Deus tem o seu projeto através de nós e o projeto dele não está limitado a nós. E isso é determinante para a nossa oração ao Senhor. A gente dizer, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque apesar do que eu sou, o Senhor continua me dando o privilégio de ser participante da sua igreja. Eu não sou participante da sua igreja e da missão do Senhor por causa da minha capacidade, mas por causa da sua misericórdia. Eu participo do projeto do Senhor, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que o Senhor é em mim.
E aquilo que o Senhor é em mim me faz uma nova humanidade e me dá a coragem de continuar servindo ao Senhor e amando as pessoas, sinalizando o teu reino e manifestando uma nova humanidade. Quando nós cremos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós compreendemos que Deus olha para nós sempre com graça e amor. E para finalizar, quando a gente crê nesse Deus que olha para a gente assim, que não desiste de nós, isso faz também a gente não desistir das outras pessoas. É por isso que quando há pessoas que pecam contra a gente, que erram contra a gente, a manifestação cristã é do perdão. Mas a questão sempre a questão do perdão, é até quanto a gente perdoa. Qual o limite do perdão que a gente deve manifestar às pessoas que nos cercam? E aí Jesus vai responder. E Jesus vai responder que o limite é a mesma do perdão que Deus manifesta a nós. Então, Deus que perdoa todos os nossos erros é o parâmetro para o nosso relacionamento com os outros. Da gente perdoar o outro com o mesmo olhar, com a mesma graça de Deus. É por isso uma das questões que marcaram a minha caminhada é uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela é uma grande escritora judia, e num dos relatos dela, ela viveu a época do Holocausto, e nessa época do Holocausto, seus pais morreram, seus avós morreram, ela era violentada sexualmente, e depois da Segunda Guerra, ela se torna uma grande escritora, e num dia ela está dando uma palestra, relatando sobre graça e perdão. E no final da palestra, ela está à porta e as pessoas vão cumprimentando ela até que chega um senhor, aperta sua mão e diz: "Você se lembra de mim?" E o relato dela é que ela diz que correu uma eletricidade sobre todo o seu corpo, quando ela percebeu que o homem que estava apertando a sua mão era a pessoa que a violentava nos campos de concentração. E ela disse que ela ficou paralisada. Qual o limite para o nosso perdão? O limite para o nosso perdão é muito pequeno. Porque depois da queda, a gente paga o mal com o mal. Esse é o nosso primeiro impulso. Essa é a nossa primeira reação. Mas depois da graça de Deus, depois de conhecer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o limite do perdão que está em nós transcende o nosso limite. E isso aconteceu com ela, com a Corrie ten Boom. E ela pôde conversar e perdoar o seu agressor. Porque quando cremos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a missão de Deus, o projeto de Deus, não está limitado à nossa limitação. Mas agora, a gente vive uma nova vida para a glória de Deus. Que Deus nos capacite a viver sempre o projeto de Deus. Amém?